Hello, olá turma, tudo beleza? Chegamos à nossa semana final e agora a gente só falta ver um pouquinho de prática, né, de vetores e matrizes, né? Você que é meu aluno, a gente está encerrando essa semana. Na quarta e quinta a gente já faz a nossa avaliação final, né, nosso último processo de avaliação para a gente compor a nossa nota. E aí na semana passada a gente teve aulas de strings, teve um pouquinho falando lá sobre organização de código e eu passei também para vocês as aulas sobre coleções. E para que vocês começassem a treinar, mesmo sem maiores demonstrações por enquanto, mas baseado muito no que a gente viu também em strings, eu passei para vocês uma lista com uma série de questões daquelas organizadas, né, lá pelo professor Fábio, certo? Enfim, então o que a gente vai fazer nessa série de vídeos aqui dessa semana, de hoje, de amanhã, então nosso último encontro aqui, eu vou falar para vocês, enfim, eu vou tentar resolver aqui algumas questões para vocês em JavaScript. JavaScript é uma linguagem que ela é muito espertinha, mas é que ela pode tentar enganar a gente aqui e acolá, certo? Então eu vou tentar resolver de uma forma, você pode achar de uma outra forma lá mais interessante. Nós podemos fazer algumas coisas na mão, no sentido de que você pode manipular um vetor no braço, alterando seu tamanho, removendo e botando valores. Ou a gente pode também fazer uso dos métodos. Mas o grande valor, né, que isso vai ter para a gente aqui, na verdade, é você compreender essas coleções de dados. O que é isso, certo? Então, vale muito a pena agora nessas férias de julho você abrir e dar uma lida aqui no MDN sobre muitas coisas. Eu, nesse momento aqui estou, por exemplo, com a página de coleções indexadas. Então, ele vai a fundo em detalhes da linguagem, certo? E sua linguagem, se sua linguagem principal ainda você não tiver escolhido, não for JavaScript, você faz a mesma coisa. Se for em Python, você aprofunda um pouquinho lá. E se for em Java, certo? Em Java, em Ruby, seja no que for. Então vamos começar a fazer aqui umas questões bem facinhas e tudo. Não precisa você fazer todo, né? Você vai até onde der para fazer o suficiente para você ir compreendendo, certo? Só mais uma vez lembrando, essa é uma lista organizada pelo professor Fábio, que também é do IFP, assim como eu. E eu sempre utilizo, desde que eu passei a trabalhar com Python, com Java e agora com JavaScript, sempre utilizo essas mesmas questões. Leia um vetor A com N elementos e escreva um vetor B com os mesmos elementos de A. O que significa isso, né? Então, você vai fazer exatamente assim para que você vá se acostumando com vetores, não é só receber o valor e mostrando lá. Então, você vai pedir para o usuário N elementos, primeiro você pergunta quantos elementos ele quer, depois vai recebendo de um por um, botando no vetor A, você faz a transposição dos elementos de A para B, botando lá no último index, o último index vai ser o primeiro aqui do segundo vetor, e assim eles vão estar investidos. Em seguida, você manda escrever esse vetor B, os elementos do vetor B na tela, tá bom? Vamos lá, deixa eu criar logo aqui, eu estou dentro da pasta aqui da nossa disciplina, onde eu guardo as nossas coisas. Beleza, deixa eu ver aqui, então tenho que criar um diretório aqui para vetores, né, para as coleções, mkdir coleções, eu vou chamar de coleções. Coleções é isso porque é um conjunto de dados, né, que a gente vai usar. Coleções, beleza, estou aqui dentro do diretório para eu abrir no VS Code. Code. Ele vai abrir aqui. Vamos responder aqui a primeira questão da lista. Que lista é essa? A lista 05, né, de vetores. Beleza, vamos aqui VS Code. Então é a F05, questão 01. Deixa eu renomear aqui. Rename. Questão 01, invertidos, né? Que é os vetores invertidos. .js. Muito bem. Deixa eu fazer um ajuste aqui no tamanho da fonte para gente, para ficar legal. Vou botar 25 dessa vez, se fica bacana. Muito bem, então vamos começar aqui bem tradicional, sem fazer muitas situações extraordinárias, né? Primeiro a gente resolve, depois a gente otimiza se desejar. Então o primeiro passo é perguntar para o usuário quantos elementos ele vai digitar. A gente está utilizando uma biblioteca chamada PromptSync, né? Que a gente precisa importar ela assim, né? Prompt require prompt sync, ela é uma função, a gente precisa fazer isso aqui. Então, como isso é number, eu já vou pedir o prompt envolvido no number, né? Quantos elementos? Você pede quantos elementos, beleza? E pede para o usuário digitar. Em seguida, você vai receber esses elementos aqui no vetor A. Então, você vai precisar
de dois elementos, né? Um vetor A, eu vou declarar de forma bem tradicional aqui, para que vocês não achem difícil, certo? E não fiquem também muito presos aqui na linguagem, se for o caso. Mas não tem problema, certo? Então, vetor A. Então, eu vou fazer um for aqui no N, perfeito? Então, eu faço o seguinte, for let I de 0, né, com os índices começando em 0, enquanto esse I for menor do que N, né, existem diversas formas de fazer isso. Eu vou talvez até botar uma forma aqui mais simples para a gente e, enfim, aí vocês vão verificando como é que vai ajustando à medida que forem ficando mais profissionais nesta ou naquela linguagem. Isso já vai me garantir que esse for vai girar essa quantidade de vezes e em cada uma desses giros aqui do nosso for, da repetição for, ele vai ficar girando e esse i vai crescendo a cada volta, eu vou pegar os elementos do usuário e vou colocando em A, certo? Então eu poderia já fazer assim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui eu posso dar um new array passando o tamanho dele aqui nas coleções. Vamos dar uma olhada aqui como é possível fazer. Então eu posso dar new array ou só fazer assim, array, que ele já vai ficar naquele tamanho. São posições que são vazias e tudo. Ou você poderia simplesmente só fazer isso, ó, array length, e simplesmente já atribuir ele um determinado tamanho, certo? Então é muito flexível, né, JavaScript. Eu vou fazer dessa forma aqui, que é um pouquinho, não é nem tradicional, mas é um pouquinho mais explícita, né? Então, array length, né? De tamanho n. Então eu crio dois arrays de tamanho n. Array é vetor em inglês, perfeito? Ok. E eu posso deixar o próprio n aqui no for, ou eu poderia botar vetor a length ou vetor b length, porque tudo é a mesma informação, certo? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, né? Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Eu preciso a cada volta receber um dado do usuário e mandar inserir nesse vetor. Então, acho que dá para fazer assim, né? Vetor A na posição I recebe number. Ele fala que são números aqui na questão, ou tanto faz. São elementos, né? Elementos. Vou deixar como se fosse tudo número, tá bom? Beleza, prompt. E aí dou uma mensagem, digite, né, o elemento, e eu vou utilizar este recurso aqui para poder dar o índice do elemento, né? Tá, ok. Isso, então vai aparecer o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2. Pronto, então isso vai ser suficiente para que o vetor A já apareça assim. Deixa eu tentar rodar isso aqui, ver se ele mostra, se eu pedir para mostrar o vetor A inteiro assim de uma vez, se ele mostra normalmente aqui para gente, né? Node, isso, vou botar 3 elementos, o elemento 0 vai ser 5, o elemento 2 vai ser 6, o elemento 2, 0, 1 e 2, né? Beleza, ó, perfeito. Então já funcionou isso aqui. Só preciso botar esses dois pontos aqui para melhorar a experiência, certo? A experiência que eu falei porque estava 4 elementos, eu vou botar 100 na primeira posição, 55, 0 e 9, e ele está criando sim um vetor, uma coleção de dados. Perfeito? Então recebeu os dados, já está tudo beleza. Agora eu preciso levar, e é bom você fazer assim, bem passo a passo, mesmo que você saiba outros recursos, mas é para que você vá se acostumando com esse lance aqui de vetores, certo? Então essa é uma forma, as posições vão ficar todas vazias e você vai acessando cada uma das posições e preenchendo os elementos, vai ser bastante útil nas questões posteriores. Agora vamos fazer pegar os elementos que estão em A e botar no B, mas mudando, enfim, pegando a posição final e botando no início. Tem uma série de formas de fazer isso, certo? Eu vou fazer aqui de uma forma um pouco mais simples, né? Eu vou criar um índice aqui chamado J, que ele vai começar em 0, certo? Beleza, vai começar em 0. E eu faço mais uma vez aqui um for no vetor A, certo? Para cada elemento do vetor A. E tem uma série de formas de fazer isso. Vamos utilizar o for off, eu acho que dá certo. Então, para cada item off. E assim é bom que a gente já vai aprendendo algumas coisas também específicas de JavaScript, certo? Então, para cada item do vetor A, então ele vai pegar cada um dos itens que a gente preencheu lá, vamos ver se dá certo fazer assim. Eu venho no vetor B e boto aqui na posição J este item e faço um incremento aqui do J, né? Essa é uma das formas da gente fazer isso. E em seguida eu posso pedir aqui, além de mostrar o vetor
A mostrar o vetor B. Perfeito? Assim, de tal forma que esse for vai garantir que ele vai percorrer os elementos. Eu não tenho certeza se ele vai garantir a ordem, mas a gente vai já descobrir, né? Ele vai seguir em ordem aqui, né? O of, elemento por elemento. E aqui vai começar em 0, que é a primeira posição de B, e vai incrementando a cada volta de tal forma que a cada vez ele vai botar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta posição. Vamos rodar novamente aqui, vou botar os mesmos 4 elementos ali de cima, que são o 100, o 55, o 0 e o 9, beleza? E aqui tá, nós escrevemos vetor A e vetor B, ficou na posição 0. Ah, beleza, claro, professor. Você pegou e inseriu na mesma ordem, né? Na posição 0, na outra. O que eu posso fazer aqui para mudar? O J tem que começar na última posição de B, certo? Qual é a última posição de B? É vetor B ponto length menos 1. A última posição dele é lá. E em cada volta aqui você não vai aumentando, você vai diminuindo, entendeu? Foi bom por isso. Então, o primeiro valor de J vai ser a última posição aqui do B, que é exatamente o tamanho dele, menos 1. Se ele tem tamanho 10, a última posição é a 9, porque a primeira é a 0. Ele vai decrementando, beleza? Vamos de novo aqui. Você estava vendo aí, já estava... Não, professor, tem que botar o tamanho. 5, 5, o segundo elemento. O 0 e o 9, vamos ver o que vai acontecer. E agora sim, ó, garantiu, ficou invertido. Perfeito? Olha como dá para fazer realmente muita coisa, assim, com isso já vai abrir na cabeça de vocês. No próximo vídeo nós vamos fazer então a questão, deixa eu ver qual questão que a gente deve fazer aqui no próximo vídeo. Beleza, a número 2 logo no próximo vídeo. Leia um vetor A com N elementos, verifique e escreva se existe ou não elementos iguais no vetor. Segue aí o próximo vídeo.